Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um. Espero que todos estejam bem, em paz, com saúde, tanto fisicamente como emocionalmente. Está chegando o final dessa quarentena e nós temos algumas lições a aprender. Creio que a que mais se destaca é a como nós estamos olhando ao nosso próximo. Nesse momento de dificuldade, creio que Deus nos deu um grande ensinamento, de deixarmos de olhar para nós mesmos e olharmos para o nosso próximo. Assim nós prestamos um culto a Deus, de segunda a segunda, não olhando os nossos interesses, mas olhando a vida do nosso próximo. Que possamos assim edificar na vida de cada um deles, mas edificarmos com a palavra de Deus. Que nesse momento difícil, vamos continuar orando pelos nossos governantes, tanto municipal, como estadual, como federal, porque Deus precisa iluminá-los. Eles precisam ter a consciência de que só a sabedoria de Deus nos levará a um lugar seguro. Nós agradecemos a todos os irmãos que têm se empenhado nesse tempo para poder ajudar ao próximo. E vamos continuar assim, porque creio que muito em breve, creio que mais umas 2 semanas, nós poderemos nos reunir para nos abraçarmos. Que Deus abençoe a vida de cada um, que celebremos a Deus com as nossas vidas.
braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda e guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda Na semana passada, vimos que ao ser batizado, Jesus é chamado de Filho amado por Deus. E em seguida, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. Deserto na Bíblia é o lugar ou a situação de teste no qual o nosso coração é desnudado a nós mesmos. As tentações pelas quais Jesus passou tinham como base a afirmação de Deus: "Este é meu Filho amado". A todo momento o diabo está colocando em xeque a afirmação de Deus, como fizera lá no Éden. É isso mesmo que Deus disse?
A todo momento somos tentados a provar ser quem na verdade não somos. De alguma forma, criamos em nossa cabeça a expectativa de que as pessoas esperam que nos apresentemos de determinada maneira. É quase como se a cada momento existisse aquela voz lá dentro, dizendo o que vão pensar de você. E é sobre essa tentação que vamos conversar hoje. A tentação de atender às falsas expectativas. E para isso, vamos ler Mateus 4, 5 a 7. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Nesse período de quarentena, de isolamento social, a vida parece estar acontecendo mais no mundo virtual do que no mundo real. Você abre o Facebook, live. Você abre o Instagram, live. Você abre um livro, live. Aquilo que já acontecia antes da pandemia, das pessoas projetarem uma vida que não condizia com a realidade, está acontecendo de uma forma muito mais intensa agora. Mas o problema não é das redes sociais, e sim do coração humano. Eu e você, muitas e muitas vezes, ficamos com esse tipo de pensamento: o que será que estão pensando de mim nesse exato momento? Em outras palavras, nós queremos agradar os outros para sentir que estamos bem. A questão é que isso nos aprisiona. No texto que lemos, vemos que é exatamente sobre isso que trata a segunda tentação pela qual Jesus passa no deserto. Lembre-se que a base da tentação que o diabo apresenta a Jesus é: se és filho de Deus. Isso está ligado à identidade. Muitas vezes caímos porque não sabemos quem somos. Balançamos de um extremo para o outro. Não estou nem aí para o que pensam sobre mim, para o que será que as pessoas pensam de mim? Os dois extremos apenas evidenciam algo. Não sabemos, na verdade, quem somos. João Calvino já afirmava há muito tempo: o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Ele nos criou. Ele sabe como somos. Ele é a nossa origem e o nosso ponto de chegada. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos, como escreveu o médico Lucas em Atos. Deus é ao mesmo tempo o Criador e o ambiente da criação. Justamente por estarmos desconectados de Deus, estamos desconectados de nós mesmos, desconectados dos outros e da criação. A nossa identidade está fragmentada, não sabemos com quem somos ou quem são os outros. Por isso, a todo momento vamos colocando máscaras, interpretando personagens, maquiando as nossas emoções. Fazemos de tudo para não ser quem somos, porque, na verdade, não sabemos quem na verdade somos. Vamos ler novamente Mateus, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Por que será que o diabo colocou Jesus na parte mais alta do templo e lhe deu a ideia de jogar-se para baixo? O que isso tem a ver com a identidade de Jesus como filho amado de Deus? Entre os religiosos judeus da época havia uma tradição rabínica sobre a figura do Messias. Eles haviam determinado o que identificaria o Messias. Perceba, eles. Eles é quem determinariam como o Messias haveria de ser. O Messias havia sido prometido por Deus através dos profetas. Deus já havia indicado como seria o servo sofredor, o príncipe da paz, mas os religiosos determinaram como seria o Messias. Essa tradição rabínica afirmava: quando o rei, o Messias, se revelar, ele virá e se colocará em pé no teto, no lugar santo. O tentador estava tentando convencer Jesus
de que ao lançar-se do pináculo do templo se firmaria como legítimo Messias, pois, depois de uma aterrissagem milagrosa a salvo, a multidão seguiria a ele. Para Jesus, esse teria sido um caminho fácil para o sucesso. A cruz seria evitada, a coroa seria obtida sem luta ou agonia. A tentação de Jesus no pináculo do templo era que ele assumisse o papel de Messias de acordo com as expectativas das pessoas. E é exatamente aí que caímos em nossos desertos particulares. Toda vez que cedemos à tentação de nos condicionarmos ao que achamos que as pessoas acham que deveríamos ser, caímos. Deixe-me explicar melhor. O problema é que nós achamos que as pessoas têm expectativas de como devemos ser. E isso está tudo aqui dentro. As expectativas são todas nossas. Quantas coisas fazemos em nossa vida achando que as pessoas esperam isso da gente e quando fazemos, percebemos que nada é diferente. A partir disso, vem a frustração e a decepção e o resultado é inevitável. Um coração amargurado. Pessoas amarguradas, geralmente, são pessoas que não se sentiram valorizadas. A expectativa não estava fora delas com as outras pessoas, mas com elas mesmas. Acreditamos demais nas mentiras. Fabrício Carpinejar descreve assim esse sentimento. A gente desconfia mais das verdades do que das mentiras. E isso é um modo de inspirar novos enganos. A gente acredita mais nas mentiras e cai por causa delas. Para vencermos a tentação de acreditarmos nas falsas expectativas, temos que prestar atenção à resposta dada por Jesus ao diabo no versículo 7. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. A resposta de Jesus é uma citação de Deuteronômio 6,16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. A palavra-chave aqui é Massá. Essa foi uma citação de Jesus referente a quando o povo estava no deserto, sendo provado por Deus. Lembrem-se de que o deserto, para o povo de Deus, significa sempre lugar ou situação de teste. Massá, inclusive, significa testar. E foi em Massá que o povo de Israel inverteu a situação, colocando o Senhor à prova. Nesse momento, a boca falava do que estava cheio o coração deles. O Senhor está ou não entre nós? Era o questionamento que o povo fazia para Moisés, porque estava faltando água naquele momento. Olha que interessante. Pôr à prova o Senhor é questionar a bondade de Deus a partir das nossas expectativas não atendidas. Percebe o quanto isso é perigoso e danoso? Se Deus é bom apenas quando Ele atende às minhas expectativas, então Ele não é Deus. Eu é quem sou. Ele existe apenas para resolver os meus problemas e atender às minhas expectativas. Tudo invertido. Deixe-me dizer algo a você nesse momento. Deus não é o responsável por atender às nossas expectativas. E o deserto é o lugar de tratamento de Deus nas nossas vidas. A tentação de sermos quem na verdade não somos, de atendermos às expectativas que achamos que os outros têm de nós, e a busca por atender os nossos desejos são claros indicativos do quanto estamos distantes de Deus e do quanto nós somos os nossos próprios deuses e ídolos. Por isso, nosso desafio no deserto é deixar de olhar para nós mesmos, olharmos para Jesus. Ele sabe exatamente o sentimento de ser medido pelos outros, de lidar com as expectativas que os outros tinham dele. Mas ele não cedeu a essa tentação. Enquanto a religião determinava que o Messias deveria se apresentar de uma maneira fabulosa, Jesus se apresentou como ele exatamente era. Em vez de cenário e espetáculo, a vida como ela é. E se há algo que cansa os nossos corações, é a nossa terrível e pecaminosa tendência de querer atender às expectativas dos outros sobre nós. Que você aprenda com Jesus a se libertar desse sentimento que aprisiona. Porque o convite de Jesus é para as pessoas que estão cansadas da religiosidade e que temem determinar como devemos ser. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração,
e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Que você seja liberto da tentação de atender às expectativas que você acha que os outros têm de você. Que você se encontre em Jesus, que você aprenda de Jesus, que você encontre descanso em Jesus. Pai querido, na Tua presença, Senhor, nós estamos agradecidos, Senhor, pela vida, pela paz, pela saúde. Te agradecemos, ó Pai querido, pela nossa salvação. Te agradecemos, Senhor, ó Pai querido, por esta palavra, Senhor. Ó Pai querido, muito obrigado, Senhor, que ela possa ficar nos nossos corações, que venha servir de edificação para nossas vidas espiritual. Senhor, abençoa a Tua igreja, ó Pai querido, cada família da Tua igreja, Senhor, que o Senhor continua nos abençoando, ó Pai querido. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, não olhar para a direita nem para a esquerda, mas que possamos olhar para o Senhor Jesus, que é a nossa única esperança. Senhor, muito obrigado, ó Pai querido. Abençoa, Pai querido, nosso país, Senhor. Sabemos que estamos passando, Senhor, um momento difícil, ó Pai querido, de crise, ó Pai querido. Mas o Senhor Jesus é aquele que nunca tem desamparado, ó Pai. E o Senhor continua dando força, aumenta a nossa fé, ó Pai querido, para vencer, ó Pai, os dias difíceis, Senhor. Nós sabemos que para aquele que temos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai querido, e queremos te pedir perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus nos una, que a graça do Filho nos envolva e que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus se renove em nossas vidas a cada manhã e dessa forma a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.